Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vou trazer mais um capítulo da obra do Pietro Baldi, A Grande Síntese. Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, eu dou uma dica até que você assista os primeiros vídeos dessa série que eu estou fazendo dos capítulos, embora eu não tenha começado do primeiro capítulo, mas nós já andamos num terreno bem interessante por aqui. E hoje eu me organizei para fazer mais um capítulo. E aqui o Pietro Baldi, nesse capítulo, ele vai começar a introduzir um conceito novo dessa inspiração que ele teve, que ele chamou de sua voz, que é um diálogo profundo entre ciência e espiritualidade, trazendo as explicações da existência do mundo, dos fenômenos da natureza, das forças que a física aponta como a força forte, força fraca, a gravidade, acho que a força elétrica. E aqui a gente vai mergulhando nessa visão espiritual das coisas, que explicam a origem do cosmos, o sentido da evolução, por que a evolução existe, explicando o próprio pensamento. O que é o pensamento? Será que é só uma manifestação de um órgão, que a gente chama de cérebro? E a própria evolução das espécies, do Darwin, aqui ele dá pinceladas de espiritualidade, mostrando que o processo é muito mais complexo, que o olhar da ciência, ao longo do tempo, ele vai descrevendo. E às vezes eu me embaraço porque eu não sou cientista e, como vocês, sou curioso das coisas. E para você tentar falar um pouco dos capítulos da obra Grande Síntese, você tem que tentar saber o mínimo do que a ciência está falando. Porque uma coisa interessante nesse capítulo é o processo da entropia que a ciência descreve. O Pietro Baldi, ele usa esse termo, em outras palavras, para descrever esse processo, desse conceito novo que ele vai introduzindo aqui. Não falando diretamente, mas ele já vai introduzindo, que é o conceito da queda. Seria uma dispersão dessa energia. Quando eu falo energia aqui, eu estou usando o conceito do próprio Pietro Baldi. Energia, eu estou falando de nós, seres pensantes, e das outras formas de vida que nós conhecemos. Não só as que nós conhecemos aqui no planeta Terra, mas das formas de vida que se manifestam por todo esse imensurável cosmos. Então, quando ele fala energia, ele está falando dessa força original, do que ele chama de sistema, em que ocorre esse processo de queda, que dentro dessa linguagem humana, relativa, antropológica, ele não achou outra palavra e ele disse queda. Na verdade, é uma inversão da ordem da consciência, em que ela se fecha dentro de si própria e ela vai apagando seus sentidos.
ela vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando, e vão surgindo camadas cada vez mais densas dessa energia. A energia vai se condensando, 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 até que surge o processo da construção dos átomos, que é a própria inversão desse mundo da ordem, que ele vai chamar de antissistema. É onde nós estamos. Viemos desse mundo da ordem, da perfeição, e nos aprisionamos desse mundo da imperfeição, do caos, dos átomos. Então ele usa esse conceito que eu falei aqui, que é o próprio conceito da ciência, que é a entropia, em que as formas organizadas tendem a se desorganizar. E ele vendo esse fenômeno não só pelo ponto de vista do olhar materialista, ele vê essa substância eterna, sutil, caindo num estado gama. Aqui são conceitos que o Pietro usa. Quando ele fala de alfa, ele está falando desse mundo puro, que ele chamou de sistema. É onde a existência não é demarcada pelo tempo e nem pelo espaço. Seria o verdadeiro campo quântico de Deus. O nome Deus, ele é um conceito muito mais antropológico nosso. A gente pode chamar de Javé, Alá. No início da humanidade, nós classificamos esse Deus como uma pedra, como um sol, como uma lua. Dentro das mitologias, temos a mitologia grega, em que esse próprio Deus ele vai se fragmentando. Então vai surgindo desse efeito, dessa queda, a fragmentação da própria visão de Deus. Então a nossa visão começa com uma visão mais politeísta. Porque se a consciência eterna, pura, a substância pura de Deus, que somos nós, se fragmentou nessa queda, produzindo o que se chama de caos. Então essa própria visão do que seja Deus, ela começa muito mais com um conceito politeísta. Mas o princípio de adoração, que a gente vê, eu sei que algumas pessoas não conhecem o Espiritismo, mas nas obras espíritas, lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele fez questionamentos interessantes ao mundo da espiritualidade que estava se manifestando. Então ele perguntou, algumas perguntas em relação a Deus, Aí a espiritualidade fala, é a causa primária de tudo. É a inteligência primeira e a causa primária de tudo. E aí a espiritualidade fala para Kardec que nós já nascemos com um princípio de adoração. Então, no começo da história da humanidade, desde os indígenas, existe esse princípio de adoração do que seja divino. Então, como esse sentido de adoração ele emerge para fora, porque a consciência que está fechada ela começa a emergir para fora, nós começamos a ter essa necessidade, porque é uma necessidade original nossa de
gravitar um centro divino. E a gente começa a projetar isso em uma pedra, a santificar uma pedra, a santificar um raio como uma das forças da natureza, colocando como uma manifestação de Deus. Enfim, há uma transferência desse princípio de adoração para coisas exteriores. Mas, na verdade, esse princípio de adoração, ele deve se voltar para o nosso interior e não para o exterior. Mas como a queda produz uma inversão da ordem, tudo que é perfeito se torna imperfeito. O Baldi ele fala que o princípio, a causa motivadora do que seja a queda, foi o ego. Porque no mundo original, embora a gente tenha muita dificuldade de entender, porque nós estamos no campo do relativo, então toda a linguagem que a gente tenta estabelecer sobre o que seja o mundo original, esse mundo do todo, onde não existe matéria, onde não existe forma, onde existe apenas a vibração do amor consciente, nós temos muita dificuldade de perceber isso. E o Baldi, eu não conheço as obras todas do Baldi, sou muito mais um curioso. Acho que eu li 3 obras do Pietro Baldi no passado, e eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para retornar esse caminho como estou fazendo agora e perceber coisas que eu não tinha aquele conteúdo, aquela maturidade para perceber, para entender, porque há uma profundidade muito grande nessa filosofia revelada pelo Pietro Baldi através da sua inspiração. Porque a gente tem que entender uma coisa. Quando surge o mundo da natureza, através do processo da evolução, porque nesse mundo absoluto do todo chamado sistema, não há necessidade de existir o processo da evolução. É uma forma diferente das coisas acontecerem, porque as coisas no mundo do todo, elas simplesmente são. Não existe o tempo, não existe o espaço. Por isso que existe essa dificuldade da gente compreender. Mas através da intuição, nós podemos sentir, entender o mínimo do que seja isso que a gente está falando, que o Pietro Baldi tanto fala. Esse é o mundo original, é onde gravita o grande centro de inteligência e de amor. Então, ele faz essas classificações. Ele fala que esse é o estado alfa. Aí uma parte dessa manifestação de Deus em consciências menores, quando é manifestado, até isso é difícil a gente compreender, porque a gente fala assim, Deus nos criou. Até esse conceito é equivocado, mas ele serve para o campo do relativo que nós estamos. Nesse processo de evolução das religiões, né? E começar com esse princípio de adoração que caminhou para o politeísmo, que depois foi se transformando, a gente viu isso lá já no Egito, né? O Deus Sol, eu acho que era do Akhenaton. Então foi uma tentativa de ter um único Deus e não vários deuses. Mas ali essa ideia ela não se consolidou. Aí entre o povo hebreu, ela vai se consolidar. E surge o conceito do monoteísmo, de um Deus único.
E o Pietro Baldi ele vai introduzir um novo conceito através dessa inspiração, que é o monismo. O monismo é a integração de tudo. Porque se tudo se fragmentou, tudo caiu em estilhaços, uma forma figurada de dizer as coisas, o processo da evolução, ele busca novamente unificar tudo. Então, dentro do campo da própria ciência, esse princípio é sentido. Quando os cientistas eles buscam descrever a teoria do tudo, ou a teoria do todo, esse foi um sonho do Albert Einstein, que ele lutou para descrever essa teoria, que unificasse tudo, todas as forças da natureza, para você entender o universo, como que o universo é, como que ele surgiu. O Stephen Hawking, aquele cientista da cadeira, que vivia numa cadeira também, ele também tentou. Tem até o filme dele, né, a teoria, acho que é a teoria do tudo. Ele também não conseguiu. O Pietro Baldi, nessa visão inspirativa dele, parece que um dia ele estava numa praia na Itália e a inspiração dele abriu e ele escreveu a teoria do tudo, ou teoria do todo. Está na obra A Grande Síntese. O que tem que os cientistas não acrescentam para fazer os elos dessa teoria? O espírito, a consciência eterna. É aquilo que a gente fala aqui nos vídeos, né? Ou tudo é matéria, ou tudo é consciência. Então, o Pietro Baldi, quando ele descreve a teoria do tudo, através da inspiração, seria mais ou menos assim, né? É de alfa, desculpe que eu não vou lembrar de cabeça. Eu sei que seria mais ou menos assim, alfa que vai para gama, que vai para beta, que vai para alfa. É a queda, alfa. Quando vai para gama, é a matéria, é a queda. E da matéria, ocorre isso aqui que esse capítulo fala, né? Que é o processo que a gente chama de entropia. A matéria ela começa a se desintegrar. Os átomos. E ela entra num processo mais de energia. Então ela vai para beta. Beta representa o estado de energia. E de energia retorna a alfa. Eu acho que na teoria lá também tem a questão do ômega, né? Que representa, na verdade, representa Deus. Então ele vai descrevendo toda essa teoria nessa obra, A Grande Síntese. É a teoria do tudo, a grande síntese. Aqui, ó. A grande síntese é a teoria do tudo. É o elo que falta, é o espírito. Que ele vai chamar aqui de energia, né? Porque tudo que existe no estado puro é energia. Antes do cosmos, é energia. É de lá que surgiu tudo. É de lá que surgiu esse mundo da matéria. É de lá que surgem outros universos. E nesse plano do todo, a espiral continua funcionando. Então ela vai ao infinito. É por isso que é difícil de descrever como que Deus nos criou. Porque se a gente analisar dessa forma, Deus não nos criou. Deus nos manifestou. Criar é uma palavra assim, mais ligada ao tempo. Nós não somos filhos do tempo. Nós não somos filhos do espaço físico. Nós somos seres eternos. Tudo que é eterno não tem começo e não tem fim.
Entende? Por que a gente fala que o sentido de a gente dizer que Deus nos criou é um sentido errado? Eu não estou dizendo aqui que nós não somos filhos de Deus. Porque tudo que existe no sentido verdadeiro é a manifestação de Deus. Deus é um nome que a gente dá para essa substância inteligente, essa vibração de amor, do campo amor. Então, quando o Pietro fala, né, que surgem as consciências menores, ele fala que Deus manifestou de si, e não de fora de si, mas de si, essas consciências. E ele fala que elas eram livres, elas são livres, elas são livres. Por que ocorre o erro? Porque a liberdade é um princípio de Deus. Ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir, não, ele sempre existe. Quando eu falo vai existir, eu fico escravo do tempo. Ele sempre vai existir. Então, dentro dessa visão inspirativa do Pietro, uma parte dessa existência que se manifestou, ela continuou no campo de Deus, ocupando uma função. Cada consciência criada tem uma função e tem liberdade, tem livre-arbítrio. Deus jamais vai tirar isso de nós. Porque se Ele fizesse isso, nós não existiríamos mais. Então, uma parte, ela começou a vibrar de uma forma invertida, do sentido da ordem. E ela foi se tornando aprisionada ao próprio ego. É o mito lá do Narcisos, quando ele se apaixona pelo próprio rosto, quando ele vê o rosto na água. Então ele cai na água. Então existe a queda, isso é a queda. Entenderam agora? As narrativas míticas, elas trazem a verdade oculta. E quando a consciência começa a despertar, ela consegue fazer essas leituras, ela vai fazendo essas conexões dessa teoria do todo. Então o mito de Narciso é o mito da queda. A Torre de Babel é o mito da queda também. Cada ser falando a sua própria língua. É o ego manifestado. Então, esse processo que levou o que o Pietro chama de queda. É quando o ser, em vez de se voltar para o todo, no campo da harmonia e do amor, ele se voltou para o próprio ego. Então ele passou a não perceber mais a realidade pura. E ela se tornou tão pesada e tão densa, que é o fenômeno que a gente chama de matéria. Então, para esse processo ser curado, porque quando surge essa manifestação, surge a dualidade. O Deus é uno, é pleno. Mas essas consciências invertidas que caíram no ego, elas produzem a dualidade. Então, se há a queda, na narrativa bíblica está lá, né? E Deus pairava sobre o abismo. E ele disse, faça-se a luz. Olha a narrativa bíblica explicando a queda aqui novamente. Faça-se a luz. Então começa o processo que a gente chama de evolução. Aí aquelas partículas, seguindo esse determinismo, dessa inteligência suprema, elas começam a se organizar. E no campo do improvável, segundo a ciência, entre milhões de coincidências, entre aspas, o que era improvável começa a acontecer através do movimento, da vibração. E seguindo esse determinismo, os átomos primordiais que vão surgindo, eles começam a se agrupar, formando moléculas, até que surja todo esse
universo e evolução vai cumprindo o seu determinismo através de ciclos, porque sem os ciclos não pode haver retorno. Então os ciclos eles abrem e fecham no movimento da espiral. O processo da evolução é o próprio processo do cosmos, da galáxia, todo girando em espiral. Fechou, vai se abrindo, um estado máximo, fecha de novo, abre, fecha, o coração contrai, ele se fecha, contrai, se fecha, contrai, se fecha, os pulmões se abrem, se fecha, se abre, se fecha. Esse é o movimento da evolução. Então aqui, ó, quando a gente fala da entropia, estou olhando a hora aqui, se não der para fazer tudo nesse vídeo, a gente faz em 2. A entropia, ela determina, né, que a energia que está concentrada, ela vai se dispersando. Por exemplo, você faz o café, coloca o café na sua xícara, o café está quentinho. Mas passa um tempo, aquela energia de calor ela vai se dispersar. Ela não será perdida, ela vai se dispersar, ela vai buscar um estado de unificação. O corpo, ele nasce jovem, cheio de vida, né, com muita vitalidade, mas com o passar do tempo, essa força da entropia, que é uma força da natureza, né, vai fazendo com que aquelas funções orgânicas vão se desgastando, até que aquele corpo vive o processo da morte. Então aquela substância, aquelas partículas, elas retornam novamente ao mundo da natureza, a energia, né? Igual o Carl Sagan fala, que nós somos o pó das estrelas, né? Então volta-se para a natureza, o ciclo, olha o ciclo aqui, ó, novamente, a espiral se abrindo em ciclos, para formar novos corpos. O gelo também, ele está lá, os átomos, né, as moléculas ali, estão condensadas, e com aquele contato com o calor, ele vai se tornar líquido, vai passar para um estado líquido. Então tudo se desorganiza. Esse é o processo da entropia. E o Pietro Baldi, ele mostra, assim, usando essa linguagem científica, que no plano absoluto, quando ocorre o que a gente chama de queda, que é a inversão da ordem da consciência, que se fecha, a gente pode usar essa linguagem da ciência, que é o processo da entropia também. Então a energia pura, ela vai se tornando dispersa. Ela vai se dispersando. Aí cai no estado o estado gama, que é o estado da natureza, que é o estado da matéria. E o processo ele se inverte. Aí começa o processo da evolução, a entropia está ali presente, os ciclos vão acontecendo, né? Vai ocorrendo a dispersão, a energia vai se dispersando pelo universo. Então os cientistas falam, né, que o processo que se chama de Big Bang, ele ocorre e eles medindo a irradiação primordial do universo, né, a irradiação primeira lá do universo, quando ocorre o processo do Big Bang, porque teve, como diz a narrativa bíblica, faça-se a luz, né? Então essa luz ela é percebível por aparelhos que os cientistas medem radiações, né? Eu não tenho certeza, acho que é no campo vermelho da irradiação. E eles perceberam que essa irradiação de fundo, ela está, como que eu vou falar aqui? Ela está avançando em todos os sentidos. Ou seja, o universo ele está expandindo.
E quando a gente liga isso com o processo da entropia, né, que ele tende a desagregar as substâncias que estão, os átomos, né, as substâncias que estão unidas, vai chegar a um estado máximo de dispersão dessa energia. Só que é assim, a energia ela não pode ser destruída. A energia apenas é transformada, não destruída. O Pietro Baldi ele vê esse processo acontecendo também no mundo da evolução da natureza, em que a ciência só vê a desagregação, né, das substâncias, dos átomos, e a energia se tornando cada vez mais sutil e homogênea. Mas ele vê ali a consciência, é ela que está atuando, é ela que está nesse processo de entrar num estado beta, um estado de energia pura. Então, se nós não temos formas, nós estamos habitando formas, a gente sofrendo esses ciclos da natureza, eu falo a gente, mas estou falando todo o cosmos, tudo que está no cosmos, vai chegar a um estado máximo de apenas energia. É o que os cientistas chamam de Big Freezer, acho que é Big Freezer. Então esse calor, ele vai perder toda essa força, as estrelas vão morrer, o processo de criação da natureza, ele vai chegar ao seu fim. E no olhar apenas materialista é o fim do universo. E no olhar espiritualista é o processo de retorno ao estado alfa. Então, se a gente olhar em todos os processos da natureza, a consciência que se fragmentou, passando por essas formas de evolução da natureza, é o processo invertido da queda. Então, de alfa, caiu em gama, de gama agora, que é o momento que nós estamos passando, né? Nós estamos passando um estado de transição, de um estado de matéria para um estado de energia, que é o estado beta. E esse processo não levará ao fim do universo, mas levará ao estado alfa novamente, é o retorno. Então são os ciclos que eu falei para vocês da espiral. A espiral ela se fechou, né? Ela estava aberta, ela se fechou no estado gama, que é a matéria, o Big Bang. E essa semente ela se abriu de novo, que é o processo da evolução que a gente percebe na natureza, né? Desde a construção dos primeiros átomos, as formas, né? A todas as formas, planetas, sóis, satélites, animais, plantas, seres vivos, no geral, o ser humano. E é o mesmo processo que acontece em todo o universo, podem ter certeza. Então tudo caminha para o estado alfa, quando entra nesse estado puro de energia, em que a entropia vai trabalhando, né, seguindo esse determinismo, vai entrar num estado alfa. Os hindus falam, né, que o universo ele se expande para depois se contrair. É o movimento da espiral. Só que aí já é em outra dimensão. Então o que a ciência vê como um fim do universo é um começo de outra dimensão, onde já não existe mais as formas materiais. É o estado da energia. Ou seja, é o estado original. Então o ciclo ele vai se repetindo, né, em formas menores de espirais até a integração de tudo. E tudo que comanda isso aí é a consciência, não é matéria. De novo, ou tudo é matéria ou tudo é consciência, mas onde você percebe a manifestação de inteligência, tanto nessa forma humana que somos nós, quanto nas leis que a física estuda. É porque nesse estado de ego, nós ainda repetimos os princípios da queda, falando uma linguagem humana, a negação de Deus. Então a gente pode ser taxado de rebelde.
Não é Deus que nos expulsou do paraíso. Nós que decidimos sair do paraíso. Decidimos caminhar uma forma figurativa de dizer as coisas. Sem essa integração com o todo. Quando você está numa coletividade e você tem uma função nessa coletividade, e essa coletividade funciona graças à união de todos, e você cruza os braços e você diz: eu vou caminhar pelas minhas próprias pernas. É o processo da queda aqui, falando de uma forma figurada. Uma parte dessa manifestação divina, ela continua. Nós somos essa parte falida, que caiu no antissistema. Compreenderam? Tem o filme A Cabana. Ele é um filme muito interessante para a gente entender isso. Eu já falei isso em algum vídeo aqui para trás, porque lá um pai ele questiona Deus, né? Porque uma filhinha dele, enfim, ele perde uma filha. Não vou contar o filme. E ele culpa Deus por isso. Então ele volta a uma cabana onde tudo aconteceu, né? E lá tem a Trindade, essa Trindade que o Pietro fala, né? Que dentro das religiões cristãs é o Pai, Filho e Espírito Santo. Que é o princípio da Trindade que o balde mostra, né? Que é Deus puro, né? Deus manifesto, que somos nós, e a lei, que é o princípio unificador de tudo. O caos ele não é forte, ele não vencerá na matéria, porque o caos ele está mergulhado no todo. Então não tem como ele vencer. E quando eu falo de todo, eu estou falando da lei, sabe? Que é um dos princípios da Trindade. É o uno, a manifestação que somos nós e a lei. Forma a Trindade. Então esse homem no filme, ele vai lá e encontra essa Trindade, né? Que é a manifestação de Deus, os três princípios. E ele ali, com aquele sentimento de sofrimento, né? De rebeldia, e culpando a Deus. Aí tem uma parte do filme lá que Deus convida ele a sentar na cadeira, sabe, do seu trono e começar a julgar as pessoas. Enfim, o sentido do filme é esse, é mostrar que se você fazer essa conexão aqui com essa visão do balde, o mal, ele está em nós. Não foi Deus. Deus não nos expulsou do paraíso. Foi o nosso ego. Não pode ver que as qualidades que nós temos são qualidades invertidas da ordem, da perfeição. Então a gente não consegue ainda vibrar no campo do amor. A gente sente a manifestação do amor, mas a gente vive nessa dualidade, né? São os erros, os equívocos que a gente comete. Mas o princípio do movimento, que ele fala aqui que é o movimento contrário, se existir o movimento da queda, existe o movimento contrário, que é o movimento da evolução. Então a nossa aprendizagem, diferente daqueles que vibram no campo do todo, que a gente pode chamar de, vou usar um termo aqui, espíritos superiores, que nunca viveram no campo da matéria, porque não se fecharam no eu, eles continuam vibrando no campo do amor. É a sustentação do campo do amor. Vibram no campo de Deus. Nós estamos vibrando num campo baixo por causa do ego. Então, quando aquele homem vai culpar Deus, lá no filme ele vai entender que o mal ele está no ser humano. O mal faz parte do mundo da natureza. É o mundo do relativo. O que era absoluto se tornou relativo. O que era qualidade positiva se tornou qualidade negativa. Dando uma olhadinha aqui no meu resumo.
Então o Pietro ele vai falar de substância. Quando ele fala substância, ele está falando de nós. A degradação não é a destruição, é a transformação. O balde aproxima a degradação da energia, que é o espírito que somos nós, da desintegração da matéria, que é a entropia, né? Pois ambas, aos nossos sentidos, parecem desaparecimento. É o que eu disse aqui, não é. Nada realmente se perde. O que ocorre é apenas uma mudança de forma, ou seja, a morte é apenas uma ilusão aos nossos sentidos. A substância, a energia beta, permanece, ela apenas se transforma. Então nós estamos vivendo essas experiências de transformação, habitando corpos materiais. De novo, ou tudo é matéria, ou tudo é energia, ou tudo é espírito, ou tudo é consciência. Porque a própria ciência, se você tem uma mente materialista, você fica se questionando como que surgiu o universo, como que eu sou capaz de pensar, como que essas forças que atuam no universo parecem tão inteligentes. Porque se não fossem inteligentes, o universo estaria realmente um verdadeiro caos. As estrelas não cumpririam seus ciclos. O mundo da natureza não cumpriria os seus ciclos, tudo é importante, tudo está conectado. É o que o Pietro fala, é o monismo, é a teoria do tudo. Mas coloque nisso o espírito, a essência eterna. Coloque isso. A queda é o momento em que a energia consciente perde sua unidade, saiu do todo. Fecha-se no ego. Mergulha na matéria, na fase gama. Mas esse mergulho prepara a evolução, que é o movimento contrário. A energia inconsciente na matéria inicia um processo de despertar, a fase beta, a fase energia. Seres mais despertos já manifestam traços desse novo estado. Ou seja, ainda nós estamos vivendo essa transição do estado gama, matéria, ao estado beta, energia. Mas já existem seres nesse mundo que já manifestam isso. No Espiritismo a gente teve o Chico Xavier, na Igreja Católica, só citando um exemplo, Francisco de Assis. Hoje no mundo existem muitas pessoas voltadas ao sentimento do amor, à defesa da natureza, à defesa dos animais, das crianças, dos velhinhos. Existem pessoas que já estão vibrando nesse campo de energia e menos nesse campo gama da matéria. Elas já estão vivendo esse processo de transição. Elas pensam sobre o sentido da vida. Elas se importam com o meio ambiente, os animais, o sofrimento alheio. Valorizam a unidade e não a divisão. Porque esse mundo do caos, ele manifesta a divisão. Nós estamos vivendo isso de uma forma muito pesada, né? A gente percebe isso na política, que não é só no Brasil, é no mundo. Esse campo de dualidade, essa guerra de trincheiras, onde você não consegue manifestar o sentimento de coletivo, de altruísmo, você se torna um agente do caos. Você repete esse movimento da queda, que foi justamente isso. Você se torna uma célula cancerígena no sistema. Foi isso que nós fizemos. Esse é o processo da queda. E nós repetimos esse movimento todos os dias no antissistema, alimentando o antissistema com a desordem, com o egoísmo, com o individualismo. Mas esse impulso de evolução, ele faz o contrário. Esse determinismo de reconstrução do todo, nesse campo da desordem, que deve voltar à ordem. Então, o processo de vida e morte, o processo da entropia, ele age justamente nesse sentido. O que parece o fim, na verdade, é a volta à ordem.
Tudo isso também está expresso na parábola do filho pródigo, a questão da queda aqui. O filho pródigo é uma das narrativas interessantes também que falam no processo da queda. Porque nós somos esse filho pródigo e nós pedimos uma parte da herança, né? E falou para o pai que iria sair no mundo, ou seja, a queda, saiu da unidade. Aí cai num campo de miséria, tem que comer até a comida dos porcos. É o mundo da matéria, é o mundo da evolução, do sofrimento. O sofrimento, ele faz parte desse processo de evolução novamente, a dor. E a gente busca retornar à casa do Pai. É o impulso contrário. Se tem um impulso da queda, existe um impulso da ascensão, novamente, do retorno. Entende como que é interessante entender essas narrativas bíblicas, do que elas falam realmente? Tem outra referência aqui que eu vi o Maurício Crispim, que é um dos grandes estudiosos do Pietro Baldi. Procurem vídeos dele no YouTube, que vocês vão achar muita coisa interessante. Eu gravo assim os vídeos dele e eu fico ouvindo assim para aprender um pouco mais, né? Porque eu já vi vídeos dele falando que ele começou a estudar a filosofia do Pietro. Ele é espírita aos 18 anos, o Dr. Maurício. E segundo ele lê as 24 obras do Pietro todos os anos. Então ele se especializou no conhecimento da filosofia do Pietro. E ele estuda outras filosofias também que fazem essa conexão com o todo. Então ele vai quebrando, ele vai juntando essas unidades que foram fragmentadas, né? E nos ajudando a buscar esse conhecimento, a traduzir essas obras, a completar essa teoria do todo. E ele cita essa questão da referência lá do Lucas, né, no Evangelho, que fala, acho que é uma fala de Jesus, atribuída a Jesus. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. É a queda novamente, falando da queda. Quem que é Satanás? Quem que é o diabo? Somos nós. Não devemos transferir isso às outras pessoas. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Abaixo estavam as trevas. E ele diz, faça-se a luz. Nós, na queda, estamos no estado de trevas, de sombras. E quando faz-se a luz, a evolução começa novamente. O impulso contrário à queda, ele começa o retorno. Nesse processo que eu falei dos ciclos, nesse processo em que a entropia vai atuando, que ela atua não só no campo da matéria, ela atua no campo do espírito. Então essa energia, ela vai se tornando mais sutil novamente. Essa energia que vai passando pelas formas, essa energia inteligente que somos nós, que vai habitando as formas da natureza. Então esse é o simbolismo, né? Quando falar que eu vi Satanás, que ele caiu como um raio, é o processo da queda, em que a luz mergulhou nas trevas. Por isso que se fala Satanás. São nomes, a gente impressiona muito com nomes. A gente começa a dar sentido a essas coisas. A gente tem que entender a essência das coisas. São nomes, né, que remetem a um anjo que caiu em trevas. Quem que é esse anjo, se não somos nós? Nós não deixamos de ser anjo, mas nós confundimos, nós misturamos os sentimentos. O que era puro, o que era ordem, se inverteu na desordem. Nós somos semeadores do caos, tentando nos libertar desse caos. É por isso que a gente tem que pensar no estado coletivo, não no estado egoísta, para que a gente realmente comece a manifestar o estado de amor. E a nossa energia vai se tornando menos pesada, porque ela está impregnada do que é pesado, do que é sombra. E deixemos que esse estado de luz se manifeste novamente.
Eu estava até lembrando aqui aquele filme Energia Pura. É interessante aquele filme, né? No final do filme, é um filme antigo, vou falar aqui o final. O filme é um filme, uns clássicos da sessão da tarde, né? Eu não lembro o nome do rapaz, é um rapaz que ele é bem branco, albino mesmo. Ele não tem nem cabelos. E ele manifesta a energia pura, sabe? Ele manifesta a energia pura. Então no final lá ele volta, ele se torna um raio que vai para cima, né? Simboliza justamente isso, a ascensão do espírito novamente ao sistema. E como ele está num estado de pureza, né? De ordem, ele volta ao mundo do todo. É uma cena muito bonita, tem uma música da Sarah Brightman, e ela começa a tocar, ele começa a andar num campo assim, ele abre os braços, e um raio o abraça e ele sobe. Na Bíblia também tem aquela passagem lá do Enoque, né? O Enoque, ele é arrebatado, ou seja, é a simbologia do espírito caído na matéria que retorna ao sistema. Perceber agora a essência das coisas? Então é isso. A queda prepara a evolução. O capítulo revela uma virada importante. O que parece ruína, na verdade, é um amadurecimento da energia, nós, para uma forma superior, nós. A energia se dispersa, a entropia não morre. Apenas se transforma em silêncio, retorna ao centro, no tempo certo da lei da evolução. A espiral é o simbolismo desse processo que eu falei aqui, né? A espiral do universo. Todo movimento, diz o Balde, é compensado pelo seu oposto. É o que eu falei. Se há queda, há redenção. É o retorno. A queda prepara a ascensão. É o processo da evolução que a gente vê na natureza. A expansão prepara a contração. É o movimento cíclico da espiral que abre e se fecha. A irreversibilidade da entropia é relativa no todo. Há equilíbrio. Porque se não houvesse a espiral, o próprio universo se curvaria. Ele iria emborcar. Consegue entender isso? Ele iria emborcar. Então ele se abre, né? Ele vai girando, aquela força girando, saindo de um estado fechado e vai para um estado aberto, né? Os braços da espiral. Aí depois o processo reverte e se fecha. Concentra tudo de novo, se abre. Esse é o movimento do universo. O movimento espiral é marcado na criação. Parte do centro se expande, se dispersa e retorna. Como o ciclo da semente. Isso aqui é interessante, né? A semente contém a árvore. A árvore contém a semente. Olha o ciclo aqui da espiral. Aqui, já quase fechando, eu vou terminar, vou parar por aqui porque eu estou olhando a hora aqui, não vai dar para continuar. Falta só um pouquinho aqui para terminar. Eu vou gravar um segundo vídeo fechando isso aqui. Eu agradeço a vocês que acompanharam e até o próximo vídeo. O horário não permite que eu possa continuar.